Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 24 de abril de 2026, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora, apresenta a vida do meu esposo, do meu filho, da minha família. Apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está no Salmo 42 e no Salmo 43, tá? Salmo 42 diz assim: para o mestre de música, um poema dos coraitas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, decanta a Suricai. Nessa hora, meu Deus, eu entro a sua santa presença, pedindo perdão mais uma vez pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Meu Deus, eu te peço, Senhor Deus, que o momento de João 3,30, Senhor, eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, porque não é sobre mim, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, e sobre esse Jesus, decanta a Suricanta, maravilhoso, que deu a sua vida por mim e por todos que nele crê, confia, confessa o seu nome, porque o Senhor é fiel, meu Deus, é misericordioso. Meu Deus, que o canal João 3,30 venha a ser uma bênção na vida daqueles irmãos que vêm ouvi-lo. É o que eu te peço, que eu diminua e desapareça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? Amém? Tá, a palavra do Senhor vai estar dizendo aqui, né, que segundo livro, a gente vai estar ensinando no segundo livro de Salmos, tá bom? Onde é o Salmo 42, onde a gente terminou. Quando fala segundo livro, é porque assim, do 1 ao 41 é um livro, né? Tipo assim, depois o 42, acho que até eu esqueci agora, é outro livro, e assim sucessivamente, tá bom? Então, do Salmo 1 ao Salmo 41, que seja ou cânticos ou salmos, são dos coraitas, tá bom? E do Salmo que a gente tá entrando hoje, do 42 até o 49, né? E o 84, 85, 87, 88, né? São os salmos coraitas, esses aqui. Agora, o segundo salmo, que é o que a gente está entrando, agora são os salmos da família de Asaf, tá bom? E o terceiro é os cânticos de peregrinação, são divididos em três partes, tá bom? São os salmos ou cânticos da família de Asaf, tá bom? Então, é por isso, tá bom? É meio complicadinho, mas dá para entender que são divididos em partes, tá bom? Vamos lá? Então, a gente tá falando aqui da família de Asaf, tá? Família dos cantores, dos adoradores do templo, tá bom? Então, vamos lá. Para o mestre de música, um poema dos coraitas, tá? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minha lágrima tem sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam a todo tempo onde está o seu Deus, né? Então, né, essa oração aqui é uma oração de angústia, né? Que ela pode ter sido escrita por um dos coraitas? Pode ter sido, sim. A gente não sabe, né? Mas ela sempre está envolvida assim, em deveres morais, os salmos e dos coraitas, né? Que é o segundo salmo, o segundo livro, né? E também tem muitas atividades litúrgicas do templo, tá? É, então, a gente não se sabe, mas assim, porque os coraitas, eles representavam a família de Corá, tá? Os coatitas ali, tá bom? Filho de Levi, era os responsáveis pela adoração do templo. Então, quando ele diz assim, a minha lágrima tem sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus, né? Então, o salmista tá perguntando aqui, né? E ele não fala quem é, mas a gente sabe que é dos coatitas. Era um adorador, um levita, tá? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzido à procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças, em que a multidão que festejava. Então, quem ia na frente? Aleluia, era a família de Levi. Então, eles iam estar na frente ali adorando. E não é o que eles faziam, né? Então, assim, eles ficavam lá na frente, na liderança da liturgia do templo, tá? Então, a liturgia era feita pelos levitas. Então, tinha todo um sistema.
É toda uma divisão. E ele continua aqui. Quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma, né? Então, ele pergunta, por que você está assim tão triste, ó minha alma, né? Então, ele tem essa pergunta, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Né? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Até o meu Salvador e o meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, né? Então, você vê que era alguém que estava acostumado, né, a lidar ali com toda essa peregrinação, né? Então, assim, ele está ali falando de toda a sua fé salvífica em Deus, né? No Deus que ajudou, que tirou, que levou, que guardou e que livrou, né? Então, igreja, e é muito grande assim, né? A minha alma, quando ele fala, minha alma está profundamente triste, né? Por que te abates a minha alma, né? Então, assim, é muito forte, né? Então, assim, o que, né, esse adorador ali do templo, Halabalashuri canta, ele está sentindo, né? E também a gente já estudou sobre isso nos primeiros livros também, né? Outra coisa que eu queria deixar aqui, abrir um parênteses aqui, que os coraitas, né, ele representava a família levítica de Coate, mas também, né, o filho de Levi, eles tinham uma divisão, né? Então, eram os coatitas, os gersonitas e os meranitas, e cada um deles tinha, como eu posso dizer, eles tinham um trabalho ali, né, na frente. Uns levavam a tenda, outros ficavam na parte da... Porque, assim, tinha a tenda, né, que do encontro, que quando Deus falava para, eles paravam e montavam o tabernáculo, tudo. Um ficava responsável pela tenda, pela cobertura, outros pela armação, tá? E outros ficava, que era os coatitas, tá? Os coatitas era quem ficava mais próximo, tá? Eles ficavam responsáveis pela mesa da preposição, pelos pães, pelas coisas para levar. E detalhe, tá? Eles não tocavam em nada, tudo era embrulhado primeiro pelo sacerdote, né? Pela família de Arão e por Moisés, e depois era entregue para eles estarem carregando, tá? Então, eles tinham uma divisão, eles tinham um trabalho, tá? Então, não era de qualquer maneira, vamos dizer, detalhista, né? O trabalho deles, não só na liturgia, como da armação da tenda, né, do tabernáculo ali do Senhor. Então, era muito profunda a intimidade cristã. Quando vocês conseguem entender a profundidade, né? Quando ele diz assim, ó, a minha lágrima tem sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Provavelmente, este salmo também, ele deve ter lidado ali numa época de... segundo, né, alguns, diz assim, pode ser na época que Azael ali, né, ele tomou, como eu posso dizer, as guerras ali do povo, né? Talvez falam que eles estavam meio escravos e estavam sofrendo, não podia armar a tenda. Então, é um cântico de sofrimento ali para eles, tá bom? Outra coisa também, quando eles falam do Monte Hermon, né? Da encosta dos Monte Hermon. Então, era algo muito importante também, né? Esse Monte Hermon. Vamos prosseguir, que diz assim, vamos lá. No 7, o abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, esteja comigo a sua canção, né? Então, eles cantavam, eles adoravam, e o prazer dele, por quê? Porque era o chamado, tá? O levita era um chamado. Hoje é muito assim, quando alguém fala assim, o levita, não tem levita mais, né? Mas tem, a maioria das igrejas, né, chama de levita, mas não existe mais a tribo de Levi. Somos todos adoradores, amém? Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque devo sair vagueando e pranteando, oprimidos pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o meu Deus? A mesma fala, onde está o meu Deus, né? Então o inimigo afrontava e perguntava, onde está o seu Deus, né? Isso, igreja, é uma maneira de Satanás sempre o quê? Fazer, né, os mesmos modos operantes, né?
ele sempre vai estar fazendo os mesmos modos operantes para quê? Para nos desestruturar, para fazer a gente olhar para a situação e falar assim, gente, onde está meu Deus? Onde está Deus nessa situação na minha vida, né? E ele continuou, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, né? Então, eu acho tão bonito quando ele fala, né, que Deus, ele é o Salvador dele, né? Ele é o Deus dele, né? E da mesma maneira, aleluia, glória a Deus, né? Nós devemos, né, como adoradores do Senhor, né, botar a nossa fé em Deus. É fácil? Não é, igreja. Muitas vezes a gente tem que lidar com situações que a gente fala assim, Jesus, né? Eu tenho que me erguer para que seu nome seja glorificado, porque quantas vezes, igreja, a gente tá com dor, mas a gente tem que orar por alguém, né? Porque isso é adoração também, né? Mesmo na dor, você adorar e glorificar a Deus, não demonstrar seu sofrimento, né? Porque Deus, ele tá nos guardando e nos livrando sempre, 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 sempre. Não é fácil? Não é. Mas, né, Deus é quem nos sustenta e quem nos fortalece sempre pela sua infinita misericórdia. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, quem faz e quem opera por mim e por você. Bom, aí também, ele vem aqui no 44, ele diz assim, vamos lá. 44 não, 43, diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza, porque me rejeitaste. Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz, a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas, né? A verdade, a luz, né? É o próprio Deus, né? A verdade, né? Aqui de estar buscando a Deus, a luz, a verdade, né? O próprio Deus, né? A sua salvação, o cuidado fiel de Deus, né? A veracidade. Então, assim, é Deus, né? É Deus quem guiava para o templo, né? Que levava ali para a adoração do templo, tá bom? Porque é Deus, né, que levava o povo ali para o teu santo monte, ok? Monte de adoração, onde a presença do Senhor estava. Então, eu irei ao altar de Deus. Olha só, no 4. Então, eu irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Então, igreja, é muito lindo, né? Ele dizer, com harpa te louvarei, né? Porque ele tinha que adorar, ele tinha necessidade de adorar. Nós temos que ter uma necessidade de adorar a Deus, porque, igreja, sem adoração, a minha adoração, eu sou hoje a oração, adoração, santidade, busca, né? Então, assim, e o povo de Israel, eles tinham todo um ritual para adorar a Deus, né? Eu e você, como diz Jesus, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade de qualquer lugar. Alabala Xodê, cantar aqui em casa, na rua, no serviço, né? A gente tem toda essa liberdade, né? E aqui, o nosso irmão aqui, que tá falando, ele não tinha essa liberdade que eu e você tem, ok? Os quartistas não tinham, tá? Então, eles tinham toda uma liturgia, tinham toda uma situação, um ritual para estar adorando a Deus. Porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, né? Então, ele fala de novo, né? De esperança em Deus, tá bom? De confiança em Deus, porque era só de Deus, né? Que ele poderia ter a confiança e o poder, né? Para adorar a Deus, amém? Que eu e você possamos ter, né? Como base esse exemplo do salmista, tá bom? Porque ele está adorando a Deus em meio à adversidade. Amém? É em meio à adversidade. Deus abençoe vocês. Tem aí um final de semana. Um final de semana né? Abençoado em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe. Acabou?